Lucas, capítulo 2, e versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. O Natal começa com o nascimento de Cristo. E na verdade o nascimento que não é muito parecido com a dignidade do nascimento de uma majestade. Jesus está envolto em panos, deitado numa manjedoura, porque na verdade os seus pais provavelmente bateram em muitas portas e as encontraram fechadas. Só sobrou a manjedoura para Cristo nascer. O Natal começa, na verdade, com portas fechadas para Cristo. Portas fechadas porque quando a gente pensa no paradoxo que é o espírito natalino hoje, alegria, felicidade, comunhão, luzes brilhantes, na verdade a gente não imagina que o Natal começou com rejeição. A rejeição de um mundo que não recepciona o Salvador como deveria recepcionar. Um mundo que não cabe Jesus e que não deixa Jesus nascer. O Natal começa com essa rejeição. E ele me ensina sobre a nossa rejeição a Cristo também. A nossa rejeição a Cristo não é, na verdade, um manifesto anticristo, arraigado de ódio e ateísmo, dizendo portas fechadas para Jesus. Ele não é bem-vindo aqui. Não. A nossa rejeição, ela se dá de maneira sutil. E sabe como é que a gente rejeita Cristo de maneira sutil? Não perdoando. Não amando aqueles que nós deveríamos amar. Não acolhendo as pessoas que nós deveríamos acolher. Não abraçando aqueles que nós deveríamos ter dado um abraço. Não sentando na mesa, quando na verdade nós deveríamos ter sentado e tido comunhão com os nossos irmãos. Quando nós fechamos os olhos para quem está perto. O Natal começa me dizendo que nas minhas oportunidades eu fecho as portas para Cristo nascer e ser conhecido através de mim. Mas a graça, ela me ensina de que se Cristo pôde nascer numa manjedoura, ele pode nascer em mim também. Se a manjedoura não é digna do nascimento de um rei, eu também não sou. Mas se ele pôde nascer nela, ele pode nascer em mim. É por isso que o Natal é uma oportunidade que ele nos dá para oferecermos o perdão que não oferecemos, o amor que não demos, o abraço que a gente não deu, o acolhimento que a gente não deu. O Natal é uma oportunidade de Cristo nascer em nós e através de nós tornar-se conhecido. A segunda mensagem do Natal é que Cristo é a boa notícia do dia comum. O contexto que Deus escolhe para anunciar o nascimento de Jesus, o seu filho, é na verdade um dia comum. Haviam pastores que estavam cuidando de suas ovelhas numa noite no campo. Pastores comuns, ovelhas comuns, num campo comum, numa noite que passaria facilmente despercebida por qualquer pessoa de sua época. Mas na verdade, alguém colocou, e muito bem colocado, de que Deus adora colocar um prefixo ao comum. E em questão de minutos, aquela noite que era comum tornou-se incomum. A maior das notícias que o mundo poderia ouvir foi dada por um anjo que desceu naquele campo. A glória do Senhor desceu, o anjo veio e anunciou aos pastores: não tenham medo, acabou de nascer Cristo, o Salvador. A maior notícia que alguém poderia dar, o evento que é chamado por João de o Verbo se fazendo carne, o Senhor que se tornou servo, o Deus que se torna homem e entra no mundo através de um vulnerável bebê.
Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se de si mesmo, tomou forma de servo, tornou-se semelhante aos homens e entrou no nosso mundo, para não somente sentir o nosso pecado, como também carregá-lo, para não somente sentir as nossas dores, como participar das nossas tentações. Agora Jesus tem conhecimento de causa, vive o que a gente vive. É por isso que Jesus é a boa notícia nos dias comuns, porque Ele está presente no trabalho comum, na vida comum, nas dores comuns, nas tentações, nas ansiedades do dia a dia. Deus está presente agora. O Natal me anuncia que Cristo está presente nas dores diárias. Cristo está presente nos dias comuns, mas sempre pronto para torná-los extraordinários, incomuns, inesquecíveis. O Natal é, portanto, entender que Jesus é a boa notícia no dia comum.